Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar para vocês esse livro ilustrado, tá? Aqui bem tirar dessa luz. É o Catador de Pensamentos, da Mônica Fitch, da editora Brinquebook. Bom, é um livrinho, tá? Considerado infanto-juvenil, super curtinho, mas que traz uma mensagem bem legal, tá? A história de um homem que sai às ruas catando os pensamentos deixados abandonados pelas pessoas. Uma metáfora para ilustrar os pensamentos fugidios, não captados pela consciência de vigília ao longo do dia, onde estamos, na maioria das vezes, muito atarefados, correndo atrás do que elegemos como mais importante, e com isso, o observador, o catador de pensamentos, vai guardando o que não foi captado pela mente consciente, para reimplantá-los na nossa consciência novamente. Eu vou mostrar para vocês a figura dele. Esse é o catador de pensamentos. O catador de pensamentos é o Sr. Rabuja. Todas as manhãs, exatamente às 6h30, o Sr. Rabuja passa pela casa onde moro. O sono ainda cobre os telhados, como um cobertor quentinho. Isso acontece toda manhã, no inverno e no verão. O Sr. Rabuja nunca falha, nunca atrasa. Pode ser entendido como uma metáfora para o observador que não se enquadra no tempo e no espaço. É um ser, sempre presente na vida de todos, despertos, a partir do momento em que cada consciência desperta. É um homem velho. Aí ela faz mais... Eu vou ler. É um homem velho, e as pessoas velhas muitas vezes parecem ter os bolsos cheios de tempo. Cuidadosamente guardam cada minuto, cada hora e cada dia de sua existência, como outros colecionam quadros, porcelanas e móveis. Simbolicamente, o significado do observador é tão velho quanto o homem, pois surge junto e faz parte da estrutura psicológica humana. Ele guarda na memória todas as passagens evolutivas do psiquismo ao longo da história humana. E quanto mais o psiquismo se desenvolve, mais o observador se torna presente e atuante, possibilitando cada vez mais o homem despertá-lo no seu dia a dia. Vou mostrar para vocês mais uma vez o Sr. Rabuja. Tá certinho aqui. O Sr. Rabuja é catador de pensamentos. Pensamentos bonitos e feios. Pensamentos alegres e tristes. Pensamentos inteligentes e bobos. Metáfora para nos dizer que o observador não tem barreiras conceituais, sociais, religiosas ou política. Ele recolhe todos sem distinção de raça, cor, etnia, sexo, tudo que escapa à consciência humana, ele recolhe incansavelmente. Dizem que pensamentos são mais leves que plumas e flocos de neve, mas nem todos. Alguns pesam mais de 1 quilo. Olha que bonitinho.
Metáfora para a diversidade humana. Todos nós temos nossas particularidades, o que elegemos como importantes ou insignificantes, leves ou pesados. O observador não se detém a qualquer realidade do nosso psiquismo, é apenas um coletor. Vamos lá. O catador de pensamentos, ou seja, o observador, os guarda e depois os reúne, os organiza para serem implantados na terra limpa, no inconsciente. Um terreno desprovido de moral, de barreiras conceituais de tempo e espaço, ou seja, durante o sonho. Nos sonhos, eles ganham vida novamente, mas como é um processo onde a consciência está adormecida, quando acordamos, e se não paramos para decodificá-los, eles nos fogem, mas não desaparecem. E aí a questão da gente prestar atenção nos nossos sonhos, eles podem ser códigos de pensamentos que tivemos ao longo do dia e não conseguimos captar. E o sonho pode nos mostrar, e pode ter, e com certeza tem relevância. Vou mostrar como o senhor Rabuja os organiza. Né? Uma metáfora, ele vai organizando os pensamentos. O canteiro de flores, tá? Ele guarda, porque aí no outro dia ele vai replantar no canteiro todos os pensamentos. O que é esse canteiro de flores? É uma metáfora que simboliza o local de sonhos, onde os aspectos humanos e pensamentos que foram negligenciados à luz da consciência e que precisam passar por um sistema de reconhecimento. Simbolicamente, as flores, faces, aspectos da identidade humana a serem conscientizadas. E aí ele coloca, né? Lá fora, nos canteiros úmidos de orvalho, brilham no amanhecer avermelhados as flores mais magníficas e raras que se pode imaginar. E aí ele vai colocando um monte de flores. Para dar um pouquinho de sustentabilidade ao conto, eu peguei as flores, o significado das flores, como faces da subjetividade humana, características do ser humano. E essas flores, eu trabalhei as flores que eu encontrei no dicionário de símbolos do Jean Chevalier. Então vocês podem estranhar o nome de algumas flores, mas aquele ali não tem todas, então eu peguei só os que tem ali, tá? Então, simbolicamente, as flores são as faces, aspectos da identidade humana a serem conscientizadas, metaforicamente, nos pensamentos, tá? Então, a primeira flor. O que é flor? É o símbolo do amor e da harmonia. Com efeito, muitas vezes a flor representa-se como figura arquétipo da alma, como centro espiritual. No interessar desse significado, proponho que a flor representaria uma forma criativa de sugerir de pensamentos não percebidos com a necessidade de serem harmonizados e conscientizados, primeiro conscientizados e harmonizados pela consciência. E aí a eleição dessas flores é devido ao terem significado simbólico no dicionário do Jean Chevalier. Mas, como existem infinitos caracteres humanos, existem infinitas espécies de flores. Só com os exemplos. O crisântemo. A disposição regular e irradiante de suas pétalas faz dessa flor um símbolo essencialmente solar, associado, portanto, às ideias de longevidade e até mesmo de imortalidade. Podemos refletir, o sonho, ele pode estar despertando para questões de longevidade, tempo de vida, morte. Heliotrópio é o nome da flor, tá?
Essa planta simboliza o sol que gira e a luz móvel do que o sol é a fonte. A propriedade que tem essa planta de mover-se constantemente para acompanhar a evolução do sol simboliza a atitude do amante, da alma, que volta continuamente seu olhar e seus pensamentos para o ser amado. A perfeição sempre dirigida para uma presença contemplativa e unitiva. Podemos refletir, o sonho pode estar despertando para a percepção de você estar mais desperta, mais produtiva, mais sendo solar ou lunar. Percepções do dia a dia ou para questões existenciais. Outra flor, Hemerocalli. O Hemerocalli, Belle de Jour do francês, é um símbolo de beleza fugidia, em razão do seu esplendor e da fugaz duração que tem a florada. Na China, com o nome de Huan, ela tem a propriedade de afastar as preocupações. O sonho pode estar despertando para: existe alguma preocupação com sua estética em relação ao belo? A necessidade de reparar a profusão acelerada de pensamentos ao qual se atropela e perde o foco? Existe a preocupação com pensamentos que giram mais constantemente, não conseguindo decifrá-los na sua dinâmica de vida? Íris. Íris é uma flor primaveril. No Japão, lhe conferem papel purificador e protetor. As folhas de íris são postas no banho, proteção do corpo contra as doenças e os espíritos malignos. E nos tetos das casas, proteção contra as influências perniciosas do exterior, contra os incêndios. O sonho pode estar despertando para: existe uma relação com superstições, amuletos, com jogos de adivinhação que gostaria de entender melhor? Existe necessidade de proteção física ou psíquica? Lótus. Numa interpretação mais banalizante, a literatura japonesa faz a miúde dessa flor, tão pura no meio de águas sujas, uma imagem da moralidade que pode permanecer pura e intacta no meio da sociedade de suas vilanias, sem que seja preciso que se retire para um lugar deserto. O sonho pode estar despertando para: existe conflito de pensamentos e comportamentos entre moralidade, certo e errado, justiça, ética. A orquídea. Na China antiga, as orquídeas eram associadas às festas de primavera, onde as utilizavam para a expulsão de influências perniciosas. A principal dessas era a esterilidade. A orquídea, como seu nome indica, é um símbolo de fecundação. Aliás, também na China, a orquídea favorece a geração e é uma garantia de paternidade. O sonho pode estar se despertando para preocupações quanto à sua capacidade de reprodução, ter filhos, não. Peônia. A peônia é, na China, um símbolo de riqueza e de honra, em razão do porte da sua flor e de sua cor vermelha. Seu nome encerra a palavra Tan, droga da imortalidade que faz com que ela se associe a fênix. O sonho pode estar despertando para questões de sustentação financeira no seu dia a dia, alguma questão com você em relação com a sua ética. O girassol. Na China, o girassol é um alimento da imortalidade. Questões sobre a morte ou sobre a sua morte. A rosa é símbolo e taça da vida, alma, o coração e o amor. A rosa tornou-se um símbolo do amor, mais ainda do dom do amor puro. O sonho pode estar despertando para pensamentos em relação ao amor, não só ao amor relacionamento, mas também ao amor pela vida, por qualquer que seja esse tipo de amor. E aí, qual é a sua concepção de sonhos? Costumam olhar para os seus sonhos? Acreditam na importância ou não dos sonhos? Costuma valorizar e busca entender suas mensagens ou não? Ou geralmente não se lembra dos seus sonhos e quando lembra, não lhes dá a atenção? Voltamos para a história.
Sem que ele se dê conta, a aurora se transforma na claridade do dia e então a coisa acontece. Lembre-se, ele plantou as florzinhas no canteiro, né? Mostrei para vocês as florzinhas no canteiro. E na aurora, olha o que acontece. E aí eu fui procurar o significado, né, de aurora. Quer dizer, sempre jovem, sem envelhecer, sem morrer, ela caminha cumprindo o seu destino e vê sucederem-se as gerações. Cada manhã, todavia, ela está ali, símbolo de todas as possibilidades, signo de todas as promessas. Com ela recomeça o mundo e tudo nos é oferecido. A aurora anuncia e prepara o desabrochar das colheitas, assim como a juventude anuncia e prepara o do homem. Símbolo de luz e de plenitude prometida. A aurora jamais cessa de ser esperança em cada um de nós. Entrelaçando o significado de aurora com os dizeres da autora, né, na história, as flores, que são os pensamentos que carregam um tema, que se diluem na claridade do dia, mas não desaparecem quando não lembrados no sonho. Elas se diluem, mas não morrem. E se entendermos que a cada manhã existe um arcabouço de possibilidades deles serem novamente implantados, sonhados, para serem reconhecidos e ressignificados pela consciência na nova aurora. No bem entender o significado como eterna, sempre jovem, sem envelhecer, sem morrer, ela caminha cumprindo seu destino e vê sucederem-se as gerações. É uma metáfora para esclarecer que os pensamentos tema reaparecem a cada aurora, mesmo quando são esclarecidos e clarificados pela consciência, que num movimento ininterrupto de cada descoberta de um mistério automaticamente configura outro, mais profundo e mais próximo da verdadeira natureza daquele tema. E assim sucessivamente, de geração em geração, na concepção de que não há conhecimento suficiente que alcance a grandeza de cada natureza psicológica dos temas. Bom, o vento leva consigo as minúsculas partículas das flores, que ele coloca aqui, né? As flores tornam-se partículas. O vento leva consigo as minúsculas partículas das flores dos pensamentos. Elas voam cada vez mais alto e pairam sobre os telhados da cidade ainda imersa no sono. Depois descem e enfiam-se em todas as janelas, em todas as frestas e fendas das casas. Pousam cuidadosamente nas testas das pessoas que estão sonhando e ali se transformam em novos pensamentos. Se não existissem catadores de pensamentos, os pensamentos ficariam o tempo todo se repetindo e provavelmente um dia deixariam de existir. O meu entendimento é que, no meu entender, existem dois significados para essa parte da história. As partículas dos pensamentos que caem nas frestas, nos telhados, representam metaforicamente que o ambiente em que vivemos tem nos objetos, pensamentos, temas embutidos nos quais podemos observar detalhadamente, sem distorções emotivas, apenas a natureza do objeto em si, encontrando aí logo que reporta a nós mesmos, nossa condição psicológica nesse ambiente, encontrando aí algo que reporta a nós mesmos, nas condições psicológicas nesse ambiente. E as partículas que caem sobre a testa representam a possibilidade de, ao acordar, captar o conteúdo do sonho, e ao decifrá-los, estes se transformam em novos saberes, que geram novos pensamentos, e assim sucessivamente. Se não existissem catadores de pensamentos, os pensamentos ficariam o tempo todo se repetindo. Provavelmente, um dia deixariam de existir. Metaforicamente, se não existisse essa instância psíquica denominada observador,
nosso psiquismo morreria de inanição, pois a consciência não tem a capacidade de observar tudo o que passa pela nossa mente, tudo que nossos olhos e os outros sentidos captam. Portanto, a necessidade de haver uma instância que recolhe esses perdidos para enriquecer, acrescentar e não extinguir os nossos pensamentos, que é quem nos impulsiona à vida, sejam eles conscientes e ou inconscientes. Tudo que é captado pelo observador não morre, permanece com outras roupagens, e um dia serão para o bem ou para o mal revelados. Lembrem-se, como diz a história do Sr. Rabujo, coleta todos os tipos de pensamentos, sem distinção, de bem ou de mal. Uma história curta, simples, mas ao meu ver, com bastante reflexão, vocês não acham? E aí? O que vocês acharam? Concordam? Não? Acreditam nos sonhos? Não acreditam? Deixem seus comentários, se inscrevam. Até o próximo olhar.